3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte lá no começo? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papos JS, boa noite. Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Maiara Melo, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito. Exatamente, pai do Felipe Filho e do Tito. Estamos aqui para mais um Papos JS. Recentemente fizemos uma série sobre relacionamento. O amor está no ar. Você perdeu? Você não assistiu? Não acredito. Vai no nosso canal, AD Shalom TV, e assista, curta, compartilhe. E falar em curtir, já curte esse conteúdo agora. Nos ajude a crescer, a desenvolver este trabalho que tem sido uma verdadeira bênção para muitas e muitas pessoas. E hoje nós temos um conteúdo mais que especial, um convidado muito especial, meu amigo pessoal, meu irmão em Cristo Jesus, alguém muito querido e capacitado para falar sobre este assunto. E sem muitas delongas, nada mais e nada menos do que ele, Cristiano Facchini. Obrigado. Meu amigo, meu irmão, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor. Como é que o senhor está? Ótimo, bem, graças a Deus. Muito bem, muito obrigado por aceitar nosso convite, mas eu quero de antemão te pedir que se apresente a nossa turma. Então vamos lá, paz do Senhor, eu sou o Cristiano, casado com a Sanaira, pai da Isabela e do Gael, sou membro aqui da Shalom, né? Fiz todo o meu ministério aqui, hoje atualmente estou como evangelista e sou formado em administração, tenho MBA em gestão empresarial e também em gestão empresarial e finanças. Atualmente estou no Sebrae Tocantins e atuo ali com análise de projetos, né? Gestões de atendimento já fiz também e gosto muito da área de gestão financeira, né? Algo que para mim é apaixonante falar. Muito bem, Cristiano. E é palestrante também, né, Cristiano? Exatamente, somos Não professores. podemos deixar de mencionar, e um grande palestrante da palavra de Deus, um ministro da palavra, um grande educador cristão, professor da nossa EBD. Verdade. Não podemos deixar de mencionar isso, como também é palestrante de educação financeira, de empreendedorismo, Correto. entre outros assuntos. E isso tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje, que é um conteúdo que, nesses últimos tempos, tem sido muito falado, muito tratado, né? Nós temos grandes plays hoje que falam e abordam, e o brasileiro em si, ele tem se desenvolvido muito nessa área, né? A educação financeira é algo que tem crescido, né? Tem se falado cada vez mais. A educação financeira vai ser, né? Ela já está sendo implementada na educação básica do nosso país. Então, não, sem sombra de dúvida, este é um assunto necessário ser falado e falado constantemente, não é isso, Cristiano? Sim. Quanto mais se fala, né, melhor se desenvolve a sociedade e mais conhecimento das suas finanças, né, e do que está acontecendo, porque muda muito, é muito volátil, você tem, né? Então, isso é benéfico em todo sentido. Sim, e mesmo porque, quando você falou sociedade, já me veio aquele start. Existe um grupo na sociedade, pessoas se perdem muito também por conta das finanças, né? Não estou falando sobre crise financeira, eu estou falando das pessoas que se deixam levar, tem um desvio na sua conduta, no seu caráter, na sua ética, na sua moral, Sim. na sua profissão de fé, e ela se perde pelo caminho por buscar de forma
exagerada. Buscar como se quem busca um próprio Deus. Sim. E falar em Deus, o nosso Senhor nos deu uma orientação desde que o homem saiu do jardim. Gênesis 3:19, que é sobre o suor do meu trabalho. É por meio do meu trabalho que eu vou comer todos os dias da minha vida, até que eu morra, até que eu volte da onde eu saí, a terra, o pó. Mas, e aí, Cristiano? Afinal de contas, o que é essa tal de vida financeira, educação financeira? O que é isso para a gente poder começar a tratar sobre esse assunto? As finanças hoje, ela permeia tudo, né? Na verdade, desde o primórdio, só que de forma diferente. Hoje a gente tem moedas, né? Seja ela física ou digital. E as finanças, ela pode ser bênção, ela pode ser maldição na nossa vida. Vai de como eu trato ela, como eu conduzo ela na minha vida, que ela vai ser uma bênção ou ela vai ser uma maldição. Então quer dizer que a vida financeira, ela pode ser uma bênção, né? Porque eu não sei, mas não sei os outros, mas eu gosto de ter dinheiro. Eu gosto de ter as coisas, de ter acesso às coisas, é muito bom. Mas ela também pode ser uma maldição. Correto. Mas quando é que a vida financeira ela vai ser, de fato, uma maldição? O que é que transforma a vida financeira em maldição? O que é que transforma a vida financeira em maldição? Quando eu não cumpro com os princípios bíblicos a respeito das finanças. Certo. E às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente estuda e a gente não para prestar atenção que isso está falando às vezes sobre finanças da nossa vida. Certo. Então, quando eu falo sobre dívidas, quando eu falo sobre má gestão do meu dinheiro, que é algo que Deus entregou, que Deus deu para mim, eu estou fazendo mau uso, eu estou sendo mau administrador daquilo. Então, aquilo vai vir consequência como maldição para a minha vida. Então, quando eu devo, é uma maldição. Então, dívidas são maldição. São maldição. Então, Eu ainda nunca ouvi alguém falar assim, nossa, como eu estou abençoado devendo. Já ouviu alguém falar assim? Eu não. Né? Ninguém fica feliz, né? Ninguém fica feliz, olha, o banco está cobrando muito juro de mim. Não vejo ninguém feliz com isso. Como Então, também ninguém fala assim, né? Nossa, tô perdendo sono, gente, eu não tô dormindo direito à noite com tanto dinheiro na conta. não não sei o que vejo. fazer com tanto dinheiro. De fato, então assim, ninguém se sente feliz, então nós temos aspectos importantes aí. A dívida, ela gera maldição e afeta a minha vida como um inteiro, vida emocional, vida... No geral. Então, a dívida é maldição, mas a dívida também, ela pode ser tratada... maldição, mas ela pode ser tratada como pecado? Sim. Por isso que ela é uma maldição, porque é um pecado. Então, quando eu falo sobre dívida, eu estou falando sobre uma aliança, sobre um acordo que eu fiz. Então, Certo. se eu vou lá com você, falo, Felipe, eu estou precisando de uma grana, estou precisando de um dinheiro, você me empresta aí R$1.000, eu vou te pagar R$100 por mês, né? Ou vou pagar um pequeno juro para você, vou pagar 105, que seja, todo mês, em 10 meses eu te quito isso. Eu fiz um compromisso com você, eu fiz uma Certo. aliança com você. E o que a palavra nos fala? Se você não tem condição de cumprir, é melhor que não faça. Então, é uma quebra de aliança, é uma quebra de compromisso. E as pessoas não veem isso. Então, eu fiz um compromisso, eu tenho que honrar aquele compromisso. E a palavra tem N versículo que fala sobre a questão de pagamento de dívida. A própria oração do Pai Nosso fala sobre isso, né? Então, quando eu devo, que eu não pago, que eu não honro aquilo na qual eu fiz um compromisso, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, não tem como eu estar em pecado e ser abençoado. Consequentemente, eu estarei sendo amaldiçoado. Então, isso é um dos exemplos da maldição na área financeira. Eu posso ter outras atitudes que vão contribuir para a minha maldição na área financeira. Certo, então existe não só o fato de não honrar com aqueles compromissos, porque temos dois viés aqui sobre dívidas, Sim. podemos assim dizer. Tem aquela que eu fiz o compromisso e não honrei porque eu comecei a acumular dívidas, certo? Então, assim, eu fiz um compromisso aqui, comprei seu celular, certo? E assumi que ia te pagar. Aí fui lá, fiz outra compra num site e gastei todo o meu cartão de crédito e fui comprando para me satisfazer pessoalmente. E descontrolei, não cuidei
do número de compromissos que eu assumi. Mas também tem aquela outra dívida que ela é adquirida porque o país entrou numa recessão, o preço de tudo subiu, a inflação nas alturas, e aí eu não consegui ainda acompanhar, me desenvolver para poder manter aquele estilo de vida. E aí, Cristiano, o que fazer nessa hora? Vamos lá, duas situações. A primeira na qual você citou é uma questão de descontrole. Então, a pessoa não tem gestão, ela não tem controle, ela não tem o senso do que ela pode ou não pode fazer, né? E a consequência disso vai ser um acúmulo de dívidas. Certo. E isso vai virar uma bola de neve. Então, ela precisa parar e resolver esse problema. O segundo caso, que ele fica mais à mercê de fatores externos, que não depende daquela pessoa, mas Certo. dá para diminuir esse efeito, é um pouco mais complicado. Mas para isso, a gente pode usar também a nossa fé. Amém. A nossa fé vai entrar em ação nesse momento. Senhor, e aí é uma oração de sinceridade, né? Senhor, o Senhor sabe que eu honro meus compromissos, o Senhor sabe que eu tenho tentado viver uma vida dentro dos meus padrões de financeiro, né? Eu tenho feito tudo correto. Mas aconteceu essa situação que fugiu do controle. Às vezes uma doença, você tem que comprar remédios caros e aquilo sai do seu controle. E aí é hora de entrar com a ação, né, com a fé em ação. Senhor, eu preciso honrar meus compromissos, não tem como dever, eu tenho que resolver minha situação. E orar e pedir a Deus sabedoria para você começar a agir com sabedoria dentro das suas finanças e achar caminhos para resolver aquela situação. Pode ser um pequeno período que às vezes você está passando e às vezes ali é uma provação, às vezes ali é um teste do Senhor e não quer dizer que é uma maldição. Uma maldição quando você está fazendo da forma errada. Aí sim. Então, quando há o descontrole, quando eu quero fazer aquela compensação emocional pelo prazer imediato, pela ansiedade, então eu vou lá e gasto. Então, existem vários fatores aí de maldições sendo acumuladas e aí Exatamente. sendo refletida por exemplo, na vida financeira. Quando você vai comprar algo, você vai gastar o seu dinheiro, você faz são basicamente digamos assim, dois sentimentos. Certo. Tem aquele que é a necessidade, por exemplo, você comprar o arroz, o feijão, a necessidade básica. E tem aquele desejo. Então, eu posso, por exemplo, estou com fome e eu posso muito bem comer um arroz, um feijão e um ovo. Resolvi a minha necessidade. Não, mas eu não quero. Eu quero ir lá na churrascaria, quero comer um rodízio. Eu vou resolver o meu problema, mas é um desejo. Eu vou gastar muito mais do que eu tinha necessidade. Né? Então, isso eu agi com sabedoria? Se eu não tivesse condição de arcar com aquele custo? Não agi. Eu agi pela emoção. E hoje, a internet, a TV, os meios de comunicações, enfim, tudo que a gente tem hoje, nos influencia a consumir, né? A ter essa falta de controle. E nós, como cristão, nós temos que ter controle, né? O pecado é uma falta de controle da carne. E o consumo exagerado nada mais é que falta de controle. Então, eu preciso pedir ao Senhor, eu preciso até treinar isso para que eu não tenha controle. Não tenha essa falta de controle. Certo. Por exemplo, a glutonaria é um pecado de excesso de consumo. Então, o gasto excessivo que vai ultrapassar o seu padrão de vida que você tem que viver, né, ele vai gerar consequências de dívida e, consequentemente, você vai estar em maldição. Então, para eu fugir da maldição das dívidas, um aspecto importante, então, seria o equilíbrio. Exato. Então, o equilíbrio é um ponto crucial para a gente, nós que estamos falando sobre finanças, né? Ter uma vida de finança próspera, ela começa, então, pelo equilíbrio. Exatamente. Quando você lê o texto em Gênesis, isso me lembra muito quando a gente vê o texto ali em Gênesis sobre o Jardim do Éden. Sim. E às vezes quando a gente fala de finanças, principalmente na igreja, né, principalmente as pessoas que estão fora da igreja, já vê de forma pejorativa. E muitos acham que para ser cristão, né, tem que ser humilde. E a humildade, às vezes, a humildade não é sinônimo de pobreza. Muito pelo contrário. Né?
Eu posso ser humilde, mas sem ser pobre. São duas coisas muito diferentes. E voltando ao que eu estava falando, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, se você pega o texto e lê tudo ali era cheio de riquezas. Ali fala sobre pedras preciosas, sobre rios que saem ali, que era do ouro, né, do ônix. Então, ali fala de riqueza. Deus pegou Adão e Eva e colocou no local de riqueza, que tinha árvores boas para se comer, árvores de boa vista. Então, ali era um lugar de fartura, ali era um lugar de prosperidade. Então, Deus tem prosperidade para nós. Mas é o que você está falando, tudo é um equilíbrio. Quando ele quis, além do que queria, Do que podia, o que aconteceu? perdeu a bênção. Perdeu a bênção. E não é diferente para nós hoje. Deus tem bênçãos financeiras para a nossa vida. Deus tem lugares altos para nós. Deus tem lugar de destaque para a nossa vida. Amém. E a consequência financeira para isso. Porque quando Deus me abençoa, quando Deus te abençoa, quando Deus te dá algo financeiramente, não é só para mim. É para que eu possa abençoar outros. Deus nunca vai te dar algo para abençoar só você. Nunca. Deus vai te dar algo para que você possa ajudar no reino, para que você possa ajudar outras pessoas. Quando Deus te dá uma empresa, é para que você possa empregar pessoas. Quando Deus te dá um conhecimento, é para que você possa ajudar outras pessoas a alavancar. Então, Deus nunca vai te dar algo para você. Quando você pega isso como egoísmo, você pode perder. Então, Deus tem coisas boas para nós, para que a gente possa desfrutar. Deus fez tudo que tem hoje na terra, deu a sabedoria do homem para criar coisas, para que a gente possa desfrutar enquanto estivermos aqui. Então é bênção. Então a gente precisa primeiramente tirar esse preconceito de que o cristão não pode ser abençoado financeiramente, mas ele tem que usar como princípio básico. Não usar o dinheiro com usura, né? Eu não ser egoísta de não ajudar o meu irmão. Isso é forte demais, né, Cristiano? Muito, muito forte. Porque, veja só, você trouxe à luz o jardim e o jardim havia prosperidade em todos os sentidos, de fato. Em todos. Porque não era só prosperidade, a fartura do celeiro. Não tinha só fartura para poder me alimentar, mas eu tinha para desfrutar, que é satisfação pessoal. Exato. Frequentar bons lugares, estar em bons ambientes. Tinha satisfação visual, porque o jardim era a perfeição do Senhor. Verdade. Aquilo tudo que era bom, agradável para se comer, para se ver, para se alimentar, para desfrutar. E ali no excesso dos dois, na vaidade, no descuido, exato, no acesso ao ilegal, extrapolou aquilo que era permitido, não parou para analisar quais foram as instruções que tinham sido dadas, né? Bem. E tomou decisões erradas e equivocadas. Eu digo também equivocada porque quando Adão e Eva vão falar sobre o que ocorreu, eles mudam o que Deus tinha falado. Se você pega o texto do que Deus fala e pega o que eles falam, é coisas totalmente diferentes. Então eles não pararam para analisar o que estavam sendo feito. E perderam, e tornou em maldição. E é o que acontece na vida financeira. Não é diferente. Então, por exemplo, quando você está em dívida, você perde a sua paz, você fica com medo, você tem receio. São N sentimentos que eram os mesmos que eles tinham. É tanto que Deus caçou, eles estavam o quê? Escondidos. Eles estavam com medo. Eles estavam sentindo nus. Então, e eles não tinham nenhum sentimento daquilo antes. Não né? conhecia nada disso. Não conhecia nada disso. E isso tudo por conta do pecado. Por conta do pecado. Porque adquiriram, de fato, uma dívida. E depois teve que ser pago, né? E foi pago. E foi pago. Então, um cordeiro pagou ali. Exatamente. Depois o nosso cordeiro pagou a conta de todo mundo. Amém. Né? JS. Alguém pagou a conta sobre o seu pecado, agora paga as suas. Amém? Educação financeira. É isso aí. Né? Aceite Jesus, pague as dívidas espirituais. Aprenda sobre finanças e dinheiro. À luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Muito bem, tem um mistério cheio aí. de ensinamentos para nós aí. Tem um mistério aí, mas esse é do outro episódio. Mas tá. Sim. Se dívidas são maldição, é pecado. Sim. É pecado. É um perigo para a minha vida. Exatamente. Vai perturbar minha vida emocional, a minha vida conjugal, a minha fé. Sim. Vai perturbar a minha fé, vai ser maldição para a minha fé, para a minha profissão de fé. Mas nem só de dívida viverá o homem.
Sim, ele poderá desfrutar de prosperidade. sim. Então, o caminho inverso da dívida é a prosperidade. Vamos falar sobre a prosperidade. Falou muito sobre maldição, né? Vamos falar parar do com lado isso que já bom, tá né? bom, né? Tá bom, tá bom. E Vamos... como que eu faço para ir para o caminho certo? Eu já sei que eu preciso pagar minhas contas e aceitar Jesus para ter as dívidas financeiras e espirituais quitadas. Amém? Amém. E aí a prosperidade fica onde? Como eu começo? Qual que é o caminho? Qual o caminho da prosperidade, Cristiano? Primeiro passo, Diga lá. honrar com seus dízimos. Mas vai falar de dízimo hoje, irmão? Não tem como eu não falar de prosperidade financeira sem falar sobre dízimo. Não tem como. Não tem. Aí eu volto lá para o primeiro. Aonde tem me roubado? No dízimo das ofertas. Não tem como dar o primeiro passo na prosperidade financeira se eu não falar de dízimo. Pega essa, JS. Então, dentro da fé cristã, dentro à luz da palavra, o primeiro passo é o dízimo para que haja prosperidade, para que eu ande no caminho de prosperidade. O dízimo é uma obediência ao Senhor. O dízimo é uma gratidão do reconhecimento do que Deus tem te dado. Amém. Como que você quer ganhar mais? Como que você quer ser mais próspero? Sendo que você não é grato e não honra o Senhor nem com o pouco que tem. Para que Deus vai te dar mais para você afundar mais no pecado? Sendo ingrato, usando de forma errada. Sendo que você não é grato nem com um pouco. Então você não vai ter sabedoria para usar o muito. Né? Então começa com um pouco, Cristiano. Com pouco. Isso. E dízimo tem que estar no primeiro da sua lista. Quando você pegar o seu dinheiro. Certo. Para mim é assim. Eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de quero trazer isso para vocês aqui, sobre a questão de planejamento. Mas a primeira coisa que tem que estar na sua lista de despesa, de saída do recurso, é o dízimo. Porque você está colocando ali como prioridade. Isso é até uma forma de mostrar para o Senhor que Ele é prioridade. Muitas pessoas não gostam de falar sobre o dízimo, porque Satanás ele criou isso nas pessoas, essa aversão ao dízimo. Mas eu tenho inúmeros testemunhos pessoal, não vou nem dizer que as pessoas contaram, pessoal, de provas que eu fiz com o Senhor e o Senhor me atendeu. Mas eu só consegui ter legalidade de requerer ao Senhor algo porque eu era fiel no dízimo. Então eu tenho um caso bem interessante, quando eu estava construindo a minha casa, e eu estava pegando materiais de construção numa loja de materiais de construção. E eu estava pegando saco de cimento. E eu todo mês, eu ia lá, pegava, ou ligava, né? E quando eles entregavam, eu fazia o controlezinho. Quando chegou no final do mês, eu fui acertar a quantidade de saco de cimento que eu tinha pego. E quando eu cheguei lá para acertar, que eles me apresentaram as notinhas, estava passando 10 sacos a mais do que tinha o meu controle. Fiz o controle tudo certinho. E justamente uma das notas que era 10 a mais, não tinha assinatura nem minha, nem do rapaz da obra, do mestre de obra que estava controlando o cimento que era entregue. Fui conversar com a mulher, tentar argumentar com ela que estava errado, que talvez ela tinha errado, colocado a notinha ali, que aquela notinha não era minha, enfim. E ela não aceitou as minhas argumentações. E, na verdade, ela foi nervosa, quis, sabe, criar confusão. Não, porque você tá me enrolando, que você não quer pagar. E eu falei, não é isso. Eu só estou querendo mostrar para a senhora que eu não peguei. E, de fato, eu não tinha pego. E aí, quando eu vi aquela confusão no meio da loja ali, eu só baixei a cabeça e falei, Senhor, eu não quero criar confusão, não quero brigar com essa mulher. Eu tenho total consciência de que eu não peguei esses 10 sacos a mais de cimento. Até pela data, não tinha nem como. E eu vou pagar, Senhor. Mas eu vou pagar contrariado. Para mim não criar confusão com essa mulher. Mas o Senhor é meu advogado. E Satanás está tentando me roubar. Eu lembro que na época era R$21 o saco de cimento. Você vê tanto que ficou gravado na minha memória. E eu paguei os 10 sacos, era 210. Era isso mesmo, 210. Eu paguei os R$210 ali a mais. Eu falei assim, eu vou pagar para não criar confusão, mas o Senhor é meu advogado. E eu sou fiel nos meus dízimos. O Senhor sabe disso, que eu sou fiel. Então, neste momento, eu entrego essa causa nas suas mãos. O Senhor é meu advogado. Eu não aceito Satanás me roubar 10 sacos de cimento que eu estou em construção. Isso era meio-dia. Quando foi, no outro dia de manhã, eu recebo uma ligação do cartório. Senhor Cristiano, a gente estava aqui analisando e verifiquei que o senhor pagou umas taxas a mais
Só pode vir aqui que a gente precisa devolver um dinheiro para o senhor. Eu estava tão chateado do dia anterior que eu falei, eu estou indo aí agora. Porque eu tinha perdido 210, né? Onde você viu um cartório de registro de imóvel errar no valor. Corri para lá. Quando eu cheguei na porta, olha, Satanás querendo arrumar minha benção, rapaz. A mulher me ligou, que o senhor já veio? Que se o senhor não estiver vindo, eu queria que o senhor voltasse mais tarde. Eu falei, não, eu estou na porta. Já subi, entrei na sala, quando sentei lá, falei, ela deve dar uns R$50, né? A mais que tinha pago. Ela começou a contar, 50, 100, 150. Eu já comecei quase a falar em línguas. Ela me devolveu R$632. Quando eu fiz as contas, 210 vezes 3, 630. Os dois, o Espírito Santo falou assim, a gasolina que você veio buscar o dinheiro. Isso era, no máximo, 9 horas da manhã. Menos de 24 horas, o Senhor me restituiu 3 vezes mais do que eu tinha perdido. Aleluia. Então isso é um exemplo que eu tenho pessoal, como prova de que quando eu sou fiel, o Senhor é fiel comigo. E ali Deus me provou ali, como testemunho para a vida de muitos, de que quando eu sou fiel, eu tenho como requerer. Agora, se eu não fosse fiel ao Senhor, eu ia requerer como? Eu não tinha legalidade para requerer. Então o Senhor me restituiu 3 vezes mais. Não pelo mesmo, mas Deus criou uma outra situação. Com menos de 24 horas, Deus me restituiu 3 vezes mais. Para provar a que Ele é fiel. Ele é fiel à palavra. Ele é fiel. Malaquias 3:10. Tá vendo? Eu requeri através da palavra. Eu peguei a palavra e requeri a palavra. Isso é forte, hein? Cristiano, eu também vivi uma situação tanto quanto parecida, mas aí já foi naquele outro aspecto que nós falamos sobre dívidas, que quando sai do controle, mas não porque eu me descontrolei, mas porque as circunstâncias externas me obrigaram, né, me impuseram aquela situação difícil. E eu lembro que eu tinha poucos anos de casado, tinha perdido o meu emprego, estava já me dedicando ali, já me projetando os estudos, né, para o concurso, né, a gente já se conhecia nessa época, e eu falei para o meu bem, quanto é que a gente precisa reunir para poder honrar e resolver toda a nossa situação? Ela fez as contas e acho que dava 2 ou 3 vezes mais do que o dinheiro que nós íamos receber naquele mês, porque eu já não tinha mais salário. E ela nós nessa hora ficamos preocupados, ela me abraçou e falou assim, e agora, meu bem? E eu respondi, citando até a própria palavra, citando Abraão, o Senhor requererá para si Amém. A forma. Cristiano, foi naquela mesma semana. É forte. É forte. Acho que isso foi numa terça, na quinta-feira. Eu estava vendendo um serviço, a pessoa me liga e falou assim, ó, pode vir, que nós vamos fazer o pagamento da primeira parte do serviço que começa na sexta-feira. Entendeu? O serviço vai começar e ele já ia antecipar. Olha como é que Deus faz. E aí, Cristiano, na hora que eu fui fazer o acerto com a empresa que eu estava vendendo o serviço, o Senhor proveu. Olha que bênção. 10 vezes. Olha só. 10 vezes. Aquilo que nós iríamos precisar para pagar. Deus é lindo. E nessa época eu estava trabalhando muito aqui na nossa igreja, fazendo os cultos nos lares. E o Senhor nos honrou assim, de tal forma que é indescritível. Então, assim, esse número ficou muito gravado na minha mente, né? 10 vezes o valor que nós tínhamos a receber, que nós precisávamos. Então, o Senhor honrou de sobremaneira, mas sendo fiéis também nos dízimos e nas ofertas. É algo surreal. Isso é real. Viu, jovem? Devolva seu dízimo. Para haver prosperidade na sua vida. Exatamente. Mas não é só o dízimo. Não. A oferta também está nesse pacote aí? A
A oferta também tá. Tá, e como que é um negócio de ofertar? Tem o que ofertar? Sim. A oferta, ela vai me trazer mais prosperidade. Porque assim, o dízimo, ele é obediência. Ele não é um ponto de prosperidade financeira. Ele é uma obediência ao Senhor. Vou resumir. Não é nada mais, nada menos que a sua obrigação. Ponto. Tá vendo? Não é nada mais que a obrigação. Então, é uma obediência. Então, a oferta tem várias formas de oferta. E a oferta, é onde você vai exercer a sua fé. É onde você vai abençoar vidas. É onde você vai abençoar a obra do Senhor. Então, a oferta, né, ela que vai trazer a prosperidade financeira para a sua vida. Amém. Porque a palavra de Deus não fala sobre prosperidade com a entrega do dízimo. Só fala repreender o devorador e o destruidor. Não é verdade? Garotinho. Então, para prosperidade financeira, eu não quero perder o que eu tenho. Então, eu entrego o dízimo. Para o devorador e o destruidor não pegar. Eu quero prosperar financeiramente com minhas ofertas. É minha oferta no culto. É minha oferta quando eu estou ofertando na vida do meu pastor. Quando eu faço a oferta na vida de outra pessoa. Nas campanhas da igreja. Eu estou usando a minha fé para mim poder abençoar. Quando você pega a oferta, ela tem que ser o seu melhor. Não é o seu resto. A oferta tem que ser sempre o seu melhor. E a gente sempre pega o quê? As moedinhas. Só a menor nota que tem lá. Não, é o seu melhor. Às vezes é o seu desafio. Agora nós vamos falar aqui sobre três personagens bíblicos para falar sobre a oferta. Caim e Abel e a viúva. Exatamente. Então não é sobre quantidade. Vamos falar Não. sobre a viúva primeiro. Não é nunca será sobre quantidade. Não. É a qualidade. Ponto-chave, qualidade. Qualidade. E Caim e Abel. A intenção. Sim. E quando eu vejo na viúva, também eu vejo a intenção. O Senhor fala, aqueles que trouxeram montanhas de dinheiro, a intenção não era ofertar. Era aparecer. Aparecer para os outros. Aparecer para os outros. Então, a intenção, o propósito na qual foi feito, não foi correto. Show. Mas, Cristiano, e eu só oferto dinheiro? Não. Só dinheiro? Porque, veja só, a oferta também ela é carregada de preconceito dentro da igreja. Sim. Né? Principalmente fora da igreja. Principalmente. Tá dando dinheiro pro pastor? É. E esse ponto é interessante porque, assim, graças a Deus, o nosso pastor, ele é muito transparente com as finanças da igreja, né? Ele sempre fala, os irmãos estão vendo o que estão sendo feito, a gente consegue acompanhar e ver isso. Mas digamos que alguém esteja assistindo, que não faz parte da nossa igreja, que está numa outra igreja, e digamos que às vezes há uma conduta errada desse pastor. Você não tem compromisso com o que ele faz. É o seu compromisso com Deus. Independente do que vai ser feito, você está fazendo a sua parte. Você está honrando com aquilo que é obrigação ou que é o compromisso seu com Deus. Independente do que vai ser para frente, não. O meu eu estou fazendo. O seu compromisso é chegar no altar. Exatamente. É a minha entrega no altar que tem que chegar. Né? Se o sacerdote faz de forma errada, é ele com Deus. O meu para trás eu estou fazendo. Isso é importante. Então, aquela oferta que eu tenho, ela tem que ser depositada na onde o Senhor colocar no meu coração, na minha igreja, por exemplo. Sim. Porque assim, como que eu vou ofertar? Claro que eu posso ofertar em outras igrejas, mas aonde que eu me alimento? Aonde que eu me congrego? Aonde que eu recebo o auxílio espiritual? Aonde que eu tenho uma comunhão, uma cobertura espiritual? Então, como que eu vou plantar em um terreno onde eu não estou colhendo? É como quem é casado pegar e falar assim, não, vou preparar uma carne assada aqui, um grande banquete, mas eu não vou levar minha família, eu vou passar ali e deixar na casa do José. Você está honrando no lugar errado. Né?
Isso é um princípio também. Dízimos e oferta é aonde você tem a cobertura espiritual. Boa. Primeiro é lá, depois você pode abençoar outros. Aí tem gente que pensa assim, não, mas a minha igreja tem muitas pessoas que ofertam, vou ajudar aquela outra pequenininha. Mas espera aí, onde é que está a sua cobertura espiritual? Então, é onde você congrega. Cristiano, isso pode gerar confusão também, não pode? Para minha vida, Sim, claro. porque eu Estou honrando o outro. E aí a gente poderia falar também que a gente não está cumprindo com o propósito, está roubando nos dízimos e nas ofertas. Exato, porque qual o propósito? Para manter a casa do Senhor. Porque eu estou usando ali. A energia aqui, nós não ganhamos né? Não é da ofertada. Energisa. Não é ofertada. A água não é. Então a gente tem todo um custo para manter isso. Né? Então eu preciso honrar onde eu estou me alimentando, onde eu estou usufruindo. É como eu honro o meu casamento, honro a minha família, honro aos meus pais. Eu também honro a minha igreja. Eu honro a minha igreja. Boa. Exatamente. E isso está tudo conectado com prosperidade sobre a minha vida. Na verdade, isso não tem como ser próspero se eu não seguir esse princípio. Boa. Por quê? Mas eu vejo as pessoas que não são crentes são prósperas. Não vamos entrar nesse dedo porque há N fatores aí. E um deles é por falta de conhecimento. Mas você que está assistindo e já está tendo esse conhecimento, então não tem como você alegar, porque eu não sei. Não, você agora sabe. Aí o peso é maior. Não importa o que você maior. fez até aqui. Mas a partir de agora, corrija a rota. E é o seguinte, e é algo tão maravilhoso, é algo tão tremendo, a questão de ofertar, de oferta, né? E quando você fala sobre oferta, tem várias ofertas, tem a oferta de santificação, que ela é tremenda na nossa vida. Eu tenho um exemplo também bem interessante de oferta de santificação aqui com o nosso pastor, que é assim, fantástico. Eu estava trabalhando numa empresa e recebi proposta para ir para outra empresa. Falei, senhor, eu quero que o senhor faça a tua vontade. Fiz o processo seletivo e acabei sendo chamado. Comecei a trabalhar há poucos dias. Cristiano, vai para casa aguardar até a sua carteira ser assinada. Enfim, eu esperei quase um mês. Quando eu chego, recebo a notícia de que a minha vaga tinha sido cancelada. Eu estava trabalhando em outro local. Quando eu comecei a fazer o processo seletivo, eu tinha feito um propósito com Deus, que eu tinha aprendido aqui na nossa igreja, né, justamente com o nosso mestre pastor Francisco, sobre a questão da oferta de santificação. E eu tinha feito um compromisso com o Senhor, que se eu passasse, eu ia dar uma oferta de santificação, para Deus abençoar meu novo trabalho. Amém. E aí as coisas não se desenrolaram, eu acabei perdendo a vaga e não tinha como voltar para o antigo. Então eu fiquei sem o que eu tinha e com o que eu estava concorrendo. E eu senti de Deus de fazer um desafio. Vim no meu pastor, falei, pastor Hermes, aconteceu isso. E eu senti no coração de entregar uma oferta de santificação, porque a oferta que eu ia entregar era do meu primeiro salário. Eu falei, eu quero antecipar a minha oferta desse recebimento que eu vou ter. E eu vim e entreguei. E nosso pastor, o pastor Hermes, fez uma oração, pedindo a Deus a restituição do meu emprego, com aquela oferta de santificação para aquele emprego. Filipe, pouco tempo, Deus reverteu toda a situação. O pessoal me chamou para trabalhar. Eu fiquei, na verdade, 3 meses fora da empresa, e eles me chamaram para trabalhar e me pagaram retroativo, como se eu tivesse trabalhado os 3 meses. Salário. Eita, e todos glória. os benefícios, por conta de uma oferta de santificação. O poder da oferta e da oração, da cobertura do meu pastor. E Deus restituiu 3 vezes, e eu fiquei lá até o dia que eu quis. E eu saí para ir para o Sebrae, na qual eu estou hoje. Mas eu vi a mão de Deus ali, através daquela oração. E quando eu trabalhava lá, forte. a pessoa da UGP falou assim, da gestão de pessoas, falou assim, rapaz, você tem uma pessoa aqui dentro forte, viu? Que eu não sei o que foi que aconteceu para você conseguir voltar a trabalhar. Aí eu falei, é Jesus. O meu é forte, é Jesus. Ela falou, você tem uma pessoa forte. Eu falei, não, é Jesus. Eu não falei para ela, mas pensei, é Jesus. Só sorri. Eu falei, obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Então são coisas que Deus faz na nossa vida quando a gente exerce a nossa fé. Então oferta é isso. E ela é o segundo passo dentro da prosperidade financeira para a minha vida. Então eu preciso quebrar isso. Quando eu tenho essas limitações e não querer seguir. Faz prova com o Senhor. Não precisa seguir o meu exemplo, não. Faz prova você e Deus. Amém. Uma vez eu dei uma oferta. Eu senti no coração de entregar uma oferta de sacrifício.
Mas eu tenho passado por situações, e você conhece minha história, sabe muito bem, e que o Senhor tem falado comigo, falado fortemente no meu coração, e Ele fala assim, fruto daquela oferta. Olha aí. Na época era o meu salário, eu entreguei um salário. Olha de só. oferta. Desafio. Desafio. E senti, fui desafiado, fui tocado, e até hoje. E eu estou falando até hoje porque, de fato, recentemente eu passei por uma situação em que eu vi a bênção do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, e o Senhor falou ao meu coração. Fruto daquele. Fruto daquela Que oferta. benção. Então, discernimento de espírito. Fruto daquela oferta. Então, não tem oferta jogada ao vento. Se a intenção é legítima, É uma se o semente. objetivo é verdadeiro, é uma semente. É. E nós podemos, não só, tem vários formatos de ofertar, mas existe também, a gente pode fazer também a oferta com propósito. Sim. Ela tem que ter o objetivo de adorar, de santificar, de agradecer, oferta de gratidão. Né? E não se resume apenas, mais uma vez digo, né? Não se resume apenas em dispor de recursos. Financeiramente. Mas como nós estamos falando hoje sobre finanças, em especial, como não falar sobre ofertar financeiramente Exato. no reino, na obra do Senhor, nos projetos do Senhor. Então, Cristiano, o dízimo e as ofertas são, né, o primeiro passo para a prosperidade, para uma vida de prosperidade, para poder desenvolver. Trouxemos aqui exemplos próprios, vividos, de como o Senhor honra por meio dos dízimos, por meio da oferta, esse exemplo extraordinário. Mas se resume a isso? É só dizimar e ofertar e Descansar. Não. e comprar uma viagem e ir para Bora Bora? Seria bom, né, se fosse assim. Mas o primeiro versículo que você leu, você falou sobre trabalho. Certo. Então, se eu quero ter uma vida próspera, eu preciso ter trabalho com as minhas finanças. Como? Planejando. Então, o planejamento é o passo 3. Digamos que ele é também junto com os outros, mas ele é o terceiro na importância. E quando eu falo em planejar, primeiro eu preciso conhecer. Certo. Não tem como eu planejar algo que eu não conheço. Então, aqui eu vou dar algumas dicas, algumas pinceladas, tá? Certo. Não vou aprofundar, que é sobre o planejamento. Então, primeiro eu preciso conhecer as minhas receitas, minhas despesas, para onde o meu dinheiro vai, onde são os meus maiores gastos, né? Eu preciso conhecer isso. Então, como é que eu conheço? Anotando. Eu vou usar um papel, eu vou usar uma planilha, eu vou usar um aplicativo do celular, mas eu preciso anotar, eu preciso conhecer, eu preciso saber para onde que meu dinheiro vai, aonde que eu gasto mais o meu dinheiro. Pode ser que você vai descobrir que seja na saída do final de semana com os jovens. Às vezes seu gasto ali no lanchinho, no sanduíche, está muito alto. Então ali você vai começar a entender, a conhecer para onde seu dinheiro vai. Certo. Então, o terceiro passo para uma vida de prosperidade é o planejamento. Planejamento. Então o primeiro passo do planejamento, tem alguns passos. O primeiro é conhecer suas finanças. Como é que eu conheço minhas finanças? Anotando. Eu vou descrever. É chato, ninguém quer fazer isso. Todo mundo corre disso. Por quê? Ninguém quer saber para onde o dinheiro está indo. Mas é muito fácil você falar assim, nossa, eu recebi, tem 3 dias, cadê o dinheiro? Sumiu. Eu não sei para onde meu dinheiro foi. Claro, você não anotou. É menos doloroso, né? Mas quando você anota, que você conhece, tem como você tomar atitudes, que eu chamo de atitudes inteligentes dentro das suas finanças. Boa. Então, beleza, aonde eu vou cortar? Aonde eu vou diminuir? Então, eu vou saber aonde está, digamos assim, o cano furado, para onde meu dinheiro está saindo desnecessário. E algo muito importante, nós temos grandes educadores financeiros e eles batem muito na tecla de que as pessoas, por costume, eu já vi muitas pessoas, elas querem fazer cortes uma sangria muito forte em algumas áreas da vida, para priorizar outras, e acabam gerando um sentimento de frustração e impotência muito grande. Sim, sim. Isso pode prejudicar o meu planejamento, pode frustrar a minha ideia de equilibrar, de trazer equilíbrio para minhas finanças? Sim. Cristiano?
Como é que eu vou resolver isso? Não cortando aonde é desnecessário e gerando essa situação. Quando eu falo de um planejamento, primeiro eu preciso conhecer, primeira etapa. Segundo, eu preciso definir objetivos e metas. Certo. Beleza, eu olhei minhas finanças, eu estou devendo. Minha primeira prioridade é o quê? Quitar as dívidas. Por quê? É maldição. Então, eu analisei. A primeira coisa que eu vou fazer é pagar as dívidas. Resolver os problemas da dívida. Para mim resolver, eu preciso equilibrar as contas. Porque não tem mágica. O mais um vai ser sempre 2. Não adianta eu gastar 2 e ter 1 para pagar as contas não vão equilibrar. Como é que eu faço esse equilíbrio? Então é reduzindo o custo, que é o que você está falando. Mas como que eu vou reduzir custo? Eu tenho uma prioridade de redução de custo. Eu começo cortando aquilo que é desnecessário, aquilo que que não é da minha necessidade, aquilo que extrapola a minha necessidade. Exemplo, eu tenho 2 assinaturas de streaming. Eu tenho Netflix, eu tenho uma outra assinatura, e por vezes eu poderia cortar uma daquela. Mas é tão pouco, mas é um pouquinho aqui. É uma energia que você conseguiu baixar ali. É uma taxa de um cartão que você cancelou, que você não está usando, está pagando a anuidade dali. Né? Em vez de sair 2, 3 final de semana, em vez de sair todo final de semana, eu vou sair 2, eu vou sair 1 por final de semana para lanchar. Né? Em vez de eu ficar comendo fora todo dia, às vezes eu vou cozinhar. Então são ações pequeno que juntando eu vou equilibrar isso aí. Né? E bem. Eu vou começar cortando, porque assim, as nossas despesas, ela tem 3 níveis. Ela tem o básico, ela tem o necessário e ela tem aquilo que é desnecessário, aquilo que é luxo, aquilo que é para o desejo pessoal. Então eu vou começar a eliminar. Eu não vou, exemplo, o jovem gosta de malhar. Mas eu quero ir naquela academia lá, porque aquela academia é topíssima. Só que ele vai pagar lá o dobro do que ele pagaria numa outra, e às vezes ele teria o meu resultado na academia que ele teria pagando caro. Mas por uma questão de ego, por uma questão de vaidade, por uma questão às vezes de aparecer, ele quer ir lá numa mais cara, porque lá, né, vai atender os desejos dele, só que a necessidade dele resolveria de outra forma. E eu posso ter N exemplos, eu posso falar isso de um carro, posso falar isso de um celular, que às vezes vai atender a mesma necessidade sem gastar tanto. Então isso eu tenho que analisar. Então eu não preciso cortar na carne, onde é a minha necessidade básica, alimentação, segurança, educação, e posso cortar naquilo que não é necessário, aquilo que é luxo, aquilo que é vaidade. Então eu começo cortando por aí, para depois às vezes eu ter que ir para alguma coisa que é necessário, mas às vezes por um momento eu preciso ter que ficar sem, para chegar na necessidade básica, e a coisa está feia. Né? Mas eu tenho essa escala para começar a cortar, para que eu não tenha essa sensação, senão daqui a pouco eu entro numa depressão, aí eu vou ter que tomar remédio, e aí vai ficar ruim de novo. O prejuízo é maior. O prejuízo é maior. Muito bem, Cristiano. Mas isso só aplica, para qualquer idade, para qualquer momento da vida, esse planejamento, fazer essa estrutura. Por exemplo, um jovem mancebo está no primeiro emprego, ganhando um salário mínimo, ele fica ali 1/3 da despesa dele, é só para poder conseguir, das despesas dele, é só para ele conseguir se manter nesse emprego, certo? E aí, cabe esse planejamento? Ele mora com o pai, ele mora com a mãe, não tem compromisso com basicamente nada. Mas e aí, cabe para ele? Totalmente. Porque assim, ele está iniciando. Então é um momento melhor para ele começar de forma correta a se organizar. É pouco, mas é o pouco que tem que ser planejado, o pouco que tem que ser administrado, para que ele possa projetar isso a curto, a médio e longo prazo. Então, ele já vai, quando ele começa a conhecer as finanças dele, é um salário, estou começando agora, é meu primeiro emprego, então ele vai ver, eu preciso ganhar mais. É no meu emprego? Então eu vou fazer mais lá para ver se eu ganho um aumento. Ou eu vou adquirir novas habilidades para ver se eu consigo um emprego que me paga mais. Então isso também é uma forma de você ajustar suas finanças, que é o quê? Aumentando a receita, já que você às vezes não consegue cortar o que é necessário. E esse planejamento, ele precisa ter curto, médio e longo prazo. Então digamos que esse jovem está pensando ali nos estudos, então precisa investir na minha educação, ou ele está pensando num casamento. Gente, casamento não pode entrar devendo. As finanças no casamento têm que estar organizadíssimas. Um dos maiores fatores de
separação é finanças. Boa, Cristiano. É finanças. Então, se você já vai entrar num casamento devendo, enrolado, já vai começar errado. Arruma Então, uma confusão para dois? para dois. Então, você tem que começar já a organizar a sua vida com planejamento, já pensando a curto, a médio e longo prazo. Quer casar? Então, beleza. O meu casamento tem que ser com base nas minhas finanças, no que eu tenho condição. Né? Eu já vou começar a juntar o dinheiro para arcar com as despesas que eu vou ter. Eu já vou começar a juntar o dinheiro, a pensar, às vezes até em comprar um lote, a dar entrada num apartamento. Então, já tem que ir sonhando, mas isso é a curto, médio e longo prazo. Então, esse planejamento, mas é pouco, é um salário mínimo. Mas para quem administra, pode se tornar muito. Eu uso uma seguinte frase: não adianta eu ganhar 10 mil reais se eu gasto 11. Eu vou ser mais pobre do que um que ganha 1.000 e gasta 500. Ele vai ter 500 reais na conta e o outro tem 1.000 devendo. 1.000 de dívida. 1.000 de dívida. Então, o que ganha 1.000 é mais rico do que ganha 10. Por quê? Faz mais gestão do recurso. Então, ao final de um ano, nós vamos ter um assalariado rico e alguém que tem uma boa renda pobre. Exatamente. Endividado. Então, esse planejamento ele é importante. Então, ele tem que ilustrar o que é minha prioridade, né, o que é minha necessidade básica, né, e depois eu vou partindo para os outros. Por vezes, ele vai ter que ficar sem atender alguns desejos para atingir objetivos. E quando eu estou no planejamento, isso é muito importante, porque quando eu faço planejamento, primeiro eu conheço, eu estabeleço meta e objetivo. Quando eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, que eu vou ficar sem sair 2 finais de semana, mas eu sei que eu tenho que cumprir aquele objetivo. Não, eu vou deixar de sair 2 finais de semana, porque eu sei que eu vou economizar tanto, com esse dinheiro eu vou conseguir pagar um consórcio, e com esse dinheiro eu vou conseguir comprar uma moto para mim poder conseguir trabalhar, para mim, sei lá, tirar minha carteira de habilitação, porque para trabalhar eu preciso da carteira de habilitação. Então, vai ser mais fácil eu cortar isso, porque eu tenho um objetivo lá na frente. Cristiano, você me fez lembrar de uma situação muito engraçada. Quando eu era um pequeno mancebo, quando eu comecei a trabalhar, sabe o que eu fazia? Na hora do almoço, eu morava aqui no centro da cidade, na casa dos meus pais, e na sexta-feira, no sábado, geralmente os colegas combinavam de sair juntos. Só que eu estava começando a trabalhar, não tinha o recurso, era estagiário, não tinha carteira assinada, aquela vida complicada. Aí o que eu fazia? De manhã, já para poder não chegar tão fadigado no trabalho, então eu ia de coletivo, porque eu recebia 4 passes por dia. Na hora do almoço, eu ia ter a oportunidade de ir almoçar em casa para não gastar nada. Então, eu vinha a pé, ali 4,5 km. Caramba. 4,5 km a pé. Então, almoçava na casa dos meus pais, tomava um banho e voltava para o trabalho algumas vezes a pé. Eu sei que não chegava no final da semana, então eu tinha ali meus 10, 12, 14 vale transportes que se vendia, era na época daqueles ticketzinhos, né, de papel. Então, naquela época dava muito certo, a gente vendia com uma facilidade muito grande. Então eu vendia e aí eu já garantia o dinheiro do sanduíche do final de semana. Estratégico. Estratégico, sim. Mas por quê? Porque eu sabia que era limitado. E para mim, não era um sacrifício, uma dor, né? Porque você tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Então, era muito satisfatório chegar no final da semana e poder sair com os colegas, com os amigos e pagar meu lanche despreocupado. Saber, não estou devendo a ninguém. Não tive que pedir dinheiro para meu pai. Não tive que pedir dinheiro para minha mãe. Mas por quê? Porque eu fazia um pequeno sacrifício, uma estratégia para que eu pudesse chegar no final da semana, então, vender os meus passes e poder ficar com dinheiro no bolso, que era também, naquele momento, uma recompensa poderosa. Sim, é gratificante. Né? Sim. Você tinha um objetivo, tinha uma meta, por mais que você fez sacrifício anteriormente, mas quando você conquista, é gratificante, porque você sabe o que você passou para você conquistar. Sim. Então, quando você atinge essa meta, né, no seu caso era o lanche, pode ser uma moto, pode ser pagar um casamento, pode ser pagar uma faculdade, né, pode ser uma viagem. Sim. Eu quero fazer uma viagem no ano que vem, então eu vou economizar, não vai ser tão dolorido e vai ser gratificante e prazeroso quando eu conquistar.
Muito bem, muito bem. Mas, na mesma figura do nosso pequeno mancebo, que está querendo crescer, quer namorar, quer casar, quer constituir uma família, e ele vai buscar ali o crescimento dele profissional, vai buscar outras fontes de recurso, e nós estamos no momento agora em que nós estamos passando por uma crise financeira, né? Ou melhor, uma crise de inflação, porque os valores subiram muito de tudo, é um efeito da pós-pandemia. Mas nessa ideia de buscar uma fonte de recurso, de buscar a educação financeira, de me desenvolver financeiramente, vale a pena ou é hora de estar empreendendo, Cristiano? É hora do jovem cristão empreender, de buscar alguma... que não seja um trabalho de carteira assinada, um estágio. E aí? Depende. Boa. Por que depende? Depende do projeto dele. Pode ser que o projeto dele não seja viável para o momento. Pode ser que a ideia dele não tenha viabilidade econômica, é o que a gente chama quando a gente faz uma análise de um plano de negócio. Então, às vezes, não tem viabilidade econômica. Mas isso não tem nada a ver com o cenário que você falou de uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo. Na verdade, em cenários como esse que você citou, né, de complicações financeiras, tem muito mais oportunidades de empreender do que não. Quer ver um exemplo? O Brasil está crescendo a mais de 1 ponto percentual no ano. É uma crise? O Brasil cresceu, porque há oportunidades na crise. Porque surgem negócios, surgem necessidades que antes não tinha. Então, quando, por exemplo, eu começo a observar, antigamente se vendia quase nada de máscara. Né? Então, por conta de um problema, se elevou o consumo e a venda desse produto. Outra coisa, durante a pandemia cresceu muito o serviço de delivery. Porque as pessoas não queriam se aglomerar, não queriam ir, e isso aumentou negócios que abriram exclusivamente para delivery, as empresas de entrega. Então, isso surgiu muitos novos negócios, muitos novos empreendimentos, e nova oportunidade de ganhar dinheiro. Né? Surgiu também novos negócios digitais. Então, o cenário não quer dizer que não dá para empreender. Então tem que ser analisada a ideia e o projeto de negócio para saber se é viável economicamente. Mas, na verdade, há muitas oportunidades para se empreender. E empreender tem que planejar também. Então eu preciso fazer esse planejamento, conhecer se a minha ideia é viável ou não, e sendo, pede a bênção do Senhor e vai, porque empreender é coragem. Tem que ter coragem. E agir. Não adianta ficar só na ideia, no projeto. Eu quero, eu penso, eu vi um negócio que é legal, mas se você não for lá e agir, nunca vai sair. Então tem que ter atitude. Ter a pesquisa, estudar, buscar o conhecimento na área, saber se tem mercado para aquilo que você está buscando. Pesquisou, analisou, é viável, então vai lá, agir, coloca para funcionar que as coisas vão dar certo. Mas desde que você fez um estudo, analisou, pesquisou, é viável, vai lá e empreenda. Certo, mas beleza, eu vou buscar esse conhecimento, mas aonde buscar esse conhecimento, Cristiano? Essa talvez seja uma... Hoje está muito mais fácil você adquirir conhecimento, informação para te auxiliar. Nós temos as instituições que são próprias para isso, né? Eu trabalho no Sebrae, e o Sebrae é um grande apoiador do pequeno negócio. Certo. Então, o próprio Sebrae tem vários cursos gratuitos que você pode fazer pela internet, sem custo. Você pode também no Sebrae ir lá e tentar fazer um plano de negócio para te ajudar, para saber se é viável o seu negócio. Então, como a gente falou também das redes sociais, que pode ser negativo, você pode usar ela como positiva, para você se capacitar, para você buscar conhecimento. Não é só uma fonte de vendas, não é só para ser consumida, né? Não. Você pode até usar para vender o seu serviço, vender o seu produto, né, se caso você for empreender. Então, dá para você usar de forma positiva. Ou você como um profissional. Né? Uhum. Tem muitas novas profissões surgindo para os meios digitais, para as redes sociais, ligada ao e-commerce. Então, pode ser que você vai desenvolver uma nova habilidade, uma nova profissão e ganhar dinheiro com isso. Então, usar de forma positiva, né? Usar isso para adquirir conhecimento.
Quando eu falo sobre o nosso assunto de gestão financeira, que eu falo sobre... A gente tem N cursos gratuitos em instituições que nos ensinam a fazer isso. O próprio Banco Central tem, o Tesouro Direto, grandes empresas têm vários cursos gratuitos para que a gente possa desenvolver, né? Eu pego também outras grandes empresas ou instituições de educação, né? A USP tem, até as universidades americanas têm cursos gratuitos que dá para você fazer. Então, não é desculpa. Não é desculpa não buscar conhecimento, né? Não buscar ajuda, não buscar apoio. Não se capacitar. Não se capacitar. Isso hoje não é, porque a barreira da localização, a barreira da dificuldade de acesso, essa praticamente já quase não existe mais, né? Com o digital já quase não existe mais. Então tem como você ir atrás disso, tem como você buscar conhecimento e ajuda, apoio, para que você possa desenvolver o seu negócio ou a sua ideia ou buscar conhecimento na área de gestão financeira. Beleza, Cristiano, mas a gente falou sobre esse aspecto de empreender, e aí nós já fomos para uma parte um pouco mais comercial, uma atividade extra-igreja, né, da atividade cristã. Mas, até para isso, eu preciso procurar a minha liderança cristã, os meus pastores, para tratar isso? Ou isso não cabe aqui? É só da parte do dízimo e da oferta? Nós somos cristãos. E não tem como eu ser cristão só na igreja e nos negócios não ser. Boa! Não tem como eu dividir isso. Eu sou aonde eu estiver, ou eu não sou. Então, os seus projetos, ele tem que passar por aprovação do Senhor. Né? Senhor, é projeto. O Senhor quer isso para mim, o Senhor tem isso para mim. Mas Deus vai me direcionar até nisso? Claro. E assim, quando eu não estou na direção do Senhor que Deus tem para mim, eu vou penar mais, vai ter mais dificuldade, pode ser que nem vai dar certo. Agora, quando eu estou na direção, no centro da vontade do Senhor, é em tudo, a minha vida é tudo. Não é só espiritual. E os nossos pastores, como liderança, como cobertura espiritual, têm total legalidade e direção do Senhor para nos orientar. Para não dizer, meu filho, vai que é bênção, vai ou não é bênção. Né? Então, eles têm essa autoridade sobre as nossas vidas. E podemos buscar, sim, orientações com os nossos líderes, com os nossos pastores. Porque, Cristiano, mas eu estou vendo, é viável, o negócio é bom, o momento é agora, mas o Senhor disse não. Então não vai, meu filho. Então não vai. Cristiano, eu estou vendo que eu estou com essa ideia, mas eu já fiz, é tudo inviável, mas meu coração está aberto, e eu fui lá e o pastor orou e me abençoou. Mas eu estou vendo que o trem não vai. Meu filho, pode ir, Deus vai abrir o mar. Deus vai abrir o mar. Então, é assim, a vida do cristão é assim. Então, se o Senhor falou vai, se o Senhor falou fica. Então, até os projetos nossos, seja de estudo, seja de empreender, seja de um concurso, tem que ter o aval do nosso Senhor. Amém. Porque nós somos dependentes totalmente dele. Amém. E você está falando sobre esse aspecto, Cristiano, na série do mês passado, nós falamos sobre relacionamento, e no casamento, nós recebemos aqui o pastor Edilson e a pastora Welma, e ele falou sobre a vontade permissiva e diretiva do Senhor. E trouxe uns exemplos aqui excelentes. Legal. Se você não assistiu, assista. Vai 2 episódios para trás aqui e veja o pastor Edilson e pastor Welma falando sobre casamento, e você vai ver ele falando sobre a vontade permissiva e diretiva do Senhor, que é justamente o que nós estamos falando. Exato. Aquilo que o Senhor permite, que não é muito legal, sim, de você pode tomar choque em fio descascado, e a diretiva, que é a direção. É ele que falou, como você bem disse. Mas não tá, mas o pastor falou que é para ir, o pastor abençoou, o Senhor falou comigo, eu tive a direção que é para ir, mas está tudo fechado. Ele faz uma abrir. Exatamente. Aleluia. Nós somos crente mesmo, Jesus. Oh, glória. Como diria o pastor Hermes, se Deus fez alguma coisa melhor do que ser crente, tá esperando, está guardado na glória. Aleluia. É verdade. Mas, Cristiano, que top poder falar sobre tudo isso, né? Nós temos um projeto aí, de repente a gente dá um spoilerzinho só para você ficar curioso. Só para você ficar curioso, vem novidade por aí. Mas
Cristiano, já partindo para o nosso encerramento, como esse jovem mancebo que quer casar, como eu, evangelista Felipe Melo, posso ter uma vida financeira de excelência, de prosperidade, de abundância? Quais são os passos? Qual é o caminho das pedras para fechar o nosso papo aqui? São princípios. Então, o primeiro, nós já falamos, né? Dízimos e oferta. Segundo, planejamento. Moxano, eu não entendo nada de finança. O que você vai fazer? Você vai estudar, você vai buscar conhecimento. Você vai gastar tempo, dedicar tempo estudando, buscando, lendo, buscando orientações, cursos. E você vai pedir direção de Deus. Senhor, me dê sabedoria para administrar o meu dinheiro. Me dê conhecimento, me dê estratégia, me dê revelação do que fazer. Da onde atacar, da onde resolver o problema, que Deus vai dar direção, Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar, porque Deus está vendo a sua intenção que você quer resolver. Então dízimo, oferta, planejamento com objetivo e ação. Não adianta só planejar e eu não fazer o que eu planejei, né? Não adianta eu fazer um planejamento lindo, buscar objetivos e metas, eu tenho que economizar e eu não economizo. Mas eu também preciso investir. Investir o quê? Tempo, investir. Boa. Tempo em quê? Em conhecimento, tempo em oração, tempo na direção do Senhor, esforço de trabalho, trabalhar mesmo, trabalhar mais para poder ganhar mais, né? Então é tempo, é dedicação, é foco, é determinação, usar a fé. Nós usamos pouco a nossa fé, principalmente na área financeira, temos que usar mais a fé. Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar, eu vou fazer isso, vai dar certo. Senhor, eu estou precisando de X, eu sei que o Senhor vai abrir a porta, e Deus vai abrir. Então nós somos espirituais, não tem como eu não ser espiritual nas finanças também. Vou ser espiritual, mas eu também preciso usar o conhecimento. Não adianta só ter fé e não agir, né? Achar que se eu não fizer o meu trabalho, para Deus transformar água em vinho, tiveram que colocar água nas talhas, né? Porque senão não transformava. Eu preciso fazer minha parte para que Deus faça a parte dele. Então, quando eu faço o meu planejamento, quando eu estou trabalhando, que eu estou organizando, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar e pedir a direção dele. Então, é todo um conjunto, é todo um princípio, né? Então, é honrar as lideranças, Deus vai me abençoar, é buscar a direção do Senhor, estar no centro da vontade dele, que ele vai me abençoar. Muito bom. Mas, show. Então, esse é o caminho. Mas, quando eu devo fazer isso? Eu tenho que fazer uma campanha de 7 quartas-feiras, aí depois eu venho aqui na tarde da bênção, na igreja, para orar com as irmãs. Depois de 7 quartas-feiras, aí eu vou fazer tudo isso. Eu vou fazer 4 domingos da prosperidade. Quando eu vou começar a fazer esses passos? Agora. Não é nem hoje, é agora. Agora. Então eu preciso começar a agir agora. Você é financeiramente hoje o reflexo das decisões que você teve anteriormente. Então eu preciso analisar, eu estou feliz com o reflexo que eu sou hoje financeiramente? Com a minha vida financeira atual? Com a minha financeira atual? Então você é reflexo do que você tomou de decisão passada. Aí a segunda pergunta é, eu quero continuar desse jeito? Provavelmente não, eu quero prosperar, então hoje eu preciso tomar decisões corretas, ter atitudes corretas, para que o meu futuro seja da forma que eu quero. Então é hoje, é o agora, com as minhas decisões, com as minhas ações, que eu vou projetar o futuro que eu quero. Então por isso que é o agora, é hoje que você precisa se organizar financeiramente, para que você possa ter uma vida de prosperidade amanhã. Porque a semente é plantada hoje, mas o fruto você não colhe hoje. Então tem que começar a agir hoje para poder colher amanhã. Muito bom. Muito bom. Você só espera, por favor, terminar o Papo JS, curtir, compartilhar, e você para e vai cuidar das suas finanças, criatura. Em nome de Jesus. Então é isso. Então eu começo agora. Exato. Porque não importa o que eu vivi até aqui. Eu só sou o reflexo das minhas decisões do passado. Das minhas decisões, das minhas ações e até da minha negligência. Exato. Do passado. Mas agora eu posso mudar todo o meu futuro. O hoje é o presente que Deus te deu para que você possa transformar o seu futuro. Boa, Cristiano Facchini, meu amigo. E assim nós caminhamos para mais um
final do Papo JS e, como de costume, nós não podemos de maneira nenhuma terminar esse Papo JS sem fazer o que o crente deve fazer: orar. E nessa noite, Cristiano, eu gostaria de pedir a sua oração, a sua intercessão. Alguém que tem se dedicado às finanças, não vejo com mais propriedade para orar sobre a vida financeira nesse instante. Amém. Lógico, o nosso pastor presidente é o maior, aqui para nós, da nossa Assembleia de Deus Shalom. O pastor Hermes é a maior autoridade espiritual. Mas nesse instante, aqui no Papo JS, você é uma autoridade sobre finanças. É um exemplo, sobre o cuidado, o zelo com as finanças, como projetar uma vida financeira. E é sobre isso que eu gostaria que nessa noite você pudesse orar e interceder pela vida de cada um desses jovens que estão acompanhando, cada um dos nossos irmãos em Cristo, porque o Papo JS tem alcançado desde os adolescentes até aos irmãos da melhor idade. Esse assunto ele é eclético e ele precisa alcançar, porque conhecimento nunca é demais, já diria Sim. Salomão. Eu preciso buscar ele com toda a minha força até o último instante, porque eu sempre vou ter algo a acrescentar, a aprender. E eu gostaria que você intercedesse por essa Amém. Turma, por nós. Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai, amém. Neste momento, Senhor amado, eu quero começar a pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer amém, ao entendimento Jesus. De quem está nos ouvindo, Pai amado, as consequências das dívidas, para que eles possam se arrepender nesse momento, Senhor amado, e tomar atitudes diferentes, para que eles possam ter uma vida abençoada. Meu Deus, neste momento eu te peço que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais e, Pai amado, a visão no conhecimento das finanças, Pai. Para que eles possam, Senhor amado, entender aonde está errado, aonde eles têm que fechar a torneira, aonde eles têm que cortar gastos, para que eles possam, Senhor amado, equilibrar e ter uma vida de finanças próspera. Pai, eu sei que o Teu Espírito pode nos ajudar, eu sei que o Senhor pode nos dar conhecimento, mas também depende de mim, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, me capacitar a buscar, a entender cada dia mais, para que eu possa gerir com sabedoria aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor entregou para mim, Pai amado, e na vida de quem está nos vendo, nos ouvindo, para que possa, Senhor amado, ser próspero. Pai, meu Deus, que o Senhor venha prosperar, abençoar o trabalho das mãos, Pai amado, de cada um que está nos assistindo, que o Senhor possa mostrar o Teu poder e a Tua fidelidade, Pai amado, para aqueles que são dizimistas, para aqueles que são ofertantes e para aqueles que têm, Pai amado, trabalhado, porque a Tua palavra tem falado para que a gente possa trabalhar, para que possamos usufruir daquilo que o Senhor tem nos entregado. Meu Deus, e é com essa oração que eu peço a Tua bênção financeira, Pai amado, a Tua prosperidade na nossa vida, Pai, em o nome de Jesus. Amém. 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 Cristiano Facchini, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de bater esse papo contigo, meu amigo. Sim, muito bom falar sobre esse assunto com alguém que é uma autoridade nessa área, poder compartilhar com esses jovens. E esse foi mais um Papos JS, trazendo conhecimento, discussões, assuntos importantes para a nossa vida. Curte, compartilha, leve, evangelize através deste conteúdo, enviando para o maior número de pessoas. Você conhece o endividado? Manda para ele e fala assim, eu sei que você é um abençoado financeiramente e esse assunto tem tudo a ver com sua vida. Seja abençoado. E esse foi mais um Papo JS. Muito obrigado, Cristiano Facchini. Produção. Beijo, boa noite. Meu Deus, coraçãozinho. Beijo, estão chegando. Obrigado, família. Obrigado a Deus Shalom, pastor Hermes e pastor Ezinho.